Nepal agora mesmo está no olho do furacão. Pode ser algo simples ou talvez nem tanto. O veto a uma longa lista de redes sociais desencadeou a maior onda de protestos em décadas no país, que já fez mais de 20 vítimas. Em termos de mortos, centenas de feridos. E como ponto culminante, a renúncia do primeiro-ministro do país. Mas, ao que parece, os jovens, que são a principal força desse movimento, não querem parar por aí. E, na verdade, isso vai muito além de uma espécie de súbito surto de violência juvenil, pois tem raízes muito mais profundas. Tem a ver com o cansaço generalizado da população, sim, principalmente dos jovens, especialmente por causa dos inúmeros casos de corrupção que existem no país. Mas é claro, não podemos analisar o que acontece no Nepal sem mencionar a luta geopolítica entre a China e a Índia e também a influência ocidental, que também está presente lá. Em resumo, hoje vamos analisar o que realmente está acontecendo no Nepal e por que esse pequeno país do Himalaia se tornou, ultimamente, o centro das atenções mundiais. Como de costume, vamos começar do início. No dia 4 de setembro, o então governo do Nepal proibiu uma série de redes sociais. 26 redes sociais, para ser exata, entre as quais estão algumas tão conhecidas como, por exemplo, Instagram, Facebook, YouTube, WhatsApp. Ou seja, estamos falando de redes sociais, sim, mas também de serviços de mensagens. Uma tentativa de silenciar a população que, na verdade, como consequência, teve o efeito absolutamente contrário. A geração Z. Os jovens ficaram furiosos e foram às ruas exigir a renúncia do governo. E parece que não querem parar por aí. Neste momento, a violência está atingindo seus níveis máximos. Num. O que começou como marchas pacíficas rapidamente acabou aumentando o nível de violência e se transformando no cerco ao parlamento. Prédios governamentais incendiados, centenas de feridos, dezenas de mortos e, como ápice de tudo isso, a renúncia do primeiro-ministro do país. Na verdade, o nível de violência chegou a tal ponto que algumas imagens, as mais fortes, claro, eu nem vou poder mostrar aqui. Como de costume, vocês vão poder encontrar no meu canal do Telegram ou no @liuzibaia, tudo junto, assim como no resto das minhas redes sociais. E aí vale destacar que aparecem acontecimentos tão extremamente inverossímeis, como, por exemplo, a esposa do ex-primeiro-ministro do país, falecida, devido às queimaduras que sofreu. Porque um grupo de manifestantes foi incendiar sua casa e realmente o fez. Outras imagens mostram, naquele momento ainda ministro das Finanças do país, sendo arrastado para um tipo de riacho onde os próprios manifestantes queriam levá-lo à justiça. Já não se sabe nem se entende se é justiça civil ou divina. Em resumo, violência, violência, violência e mais violência. Isso sim, aqui é absolutamente fundamental destacar que o veto digital foi apenas o estopim do que vinha sendo preparado há anos, pelo menos dentro da sociedade do Nepal. E é que, há muito tempo, repito, as pessoas já percebiam seu próprio governo como profundamente corrupto e nepotista. E claro, a situação não podia continuar assim por muito mais tempo. No Nepal, além disso, há muita imigração, talvez seja um dos países da Ásia, na verdade, que mais tem imigração. Já que os jovens do país, pela situação interna, se veem obrigados a emigrar para outros lugares da Ásia, milhões de jovens vão trabalhar na Índia, na Malásia, no Golfo, caso encontrem oportunidades por lá, de evoluir em suas vidas pessoal e profissionalmente. As redes sociais, para eles, portanto, eram muito mais do que um simples lugar para postar fotos e vídeos. Era a janela deles para o mundo, o fio que os conectava com o resto da humanidade
que lhes foi tirado de uma só vez. E agora, parece que por isso eles estão enfrentando, entre outras coisas, claro, as consequências. Tirar as redes sociais dos jovens era como apagar a última centelha de esperança deles. Mas, longe de se manifestarem e protestarem contra esse veto, na verdade, o que eles estão protestando é realmente contra um sistema que já não funciona e também não os representa. Os motivos internos parecem estar mais ou menos claros. Mas, e quanto ao significado geopolítico do que está acontecendo no Nepal? Nepal. Vale mencionar, acima de tudo, o fato de que não estamos falando de um país qualquer, mas sim de um colchão. Entre potências tão extremamente importantes a nível mundial como são a China e a Índia. Ambos países, é claro, estão trabalhando incansavelmente e há décadas para controlar e influenciar a parte mais valiosa do Nepal. Nesse sentido, pode-se dizer que a Índia teve avanços um pouco maiores. É o país que controla a maior parte do comércio do Nepal. Mais de 70%, na verdade, também controla o combustível e os bens básicos que chegam ao país. E para Nova Delhi, é absolutamente fundamental que a situação dentro do Nepal seja o mais estável possível, porque é isso que lhe garante Sassamenti, com o perdão da redundância, segurança e poder. Claro, também há o benefício econômico. A China, claro, também não está ficando para trás. O grande sonho de Pequim é conectar o sul da Ásia com o Tibete. E com isso, obter mais segurança e, claro, também mais influência, tanto geopolítica quanto econômica na região. E nesse sentido, está tentando realizar múltiplos projetos de investimento, principalmente em infraestrutura, dentro do projeto A Faixa e a Rota. Ou seja, cada crise em Katmandu inevitavelmente se transforma na pergunta óbvia: quem ganha mais influência, a China ou a Índia? E agora mesmo, com o que está acontecendo no Nepal, está se criando um vazio que, sem dúvida alguma, ambos os países vão tentar preencher de qualquer maneira. Mas é aqui que também entra um terceiro ator. Claro, não íamos esquecer de um ator internacional tão extremamente importante, que, além disso, vocês já sabem, está envolvido em quase todas as confusões que acontecem no mundo inteiro. Lembremos que o que está acontecendo agora mesmo no Nepal começou justamente com o veto às redes sociais ocidentais. O governo do Nepal afirmou que foi por não cumprirem certos registros. Mas o que importa para a gente aqui é esse soft power, o poder suave que exerce sobre praticamente o mundo todo. Sim, as redes sociais são uma alavanca fundamental de controle. E agora no Nepal isso está ficando bem claro. Mas não é só isso. O que o Ocidente busca com essa desestabilização da sociedade de Katmandu? Basicamente, substituir a China. Quanto menos pontos Pequim tiver, melhor. Para o tio Chá. Sim, os Estados Unidos da América têm muito a ganhar aqui e, na verdade, por enquanto, pelo menos, parece que não se importam. Quais serão as consequências? Basta haver caos? E em meio a todo esse caos surge um único nome: Valendra Valenchá, engenheira civil, rapper e a atual prefeita de Katmandu. No ano de 2022, ela enfrentou nas eleições os poderes ocidentais oficiais do país e venceu, tornando-se uma espécie de símbolo de transparência, honestidade e luta contra a corrupção. E é justamente a ele que os jovens estão agora propondo para se tornar o próximo primeiro-ministro do país. Ainda não deu esse passo, mas faça o que fizer. Uma coisa está clara: ele já se tornou o herói popular, o rosto, a renovação e, portanto, o maior inimigo dos poderes tradicionais. Para completar o quadro, agora, diante de nós, e principalmente diante da sociedade civil do Nepal, abrem-se principalmente três possíveis cenários. Em primeiro lugar,
que realmente haja uma reforma profunda dentro do país e em seu sistema político. Em primeiro lugar, que é o que parece que os manifestantes estão exigindo. Em segundo lugar, que haja ainda mais repressão e, portanto, muito provavelmente, ainda mais violência. Ou também existe uma possível terceira opção de que o país acabe envolvido em uma espécie de jogo geopolítico, onde tentem dividir sua influência dentro dele entre a China, a Índia e o Ocidente. A crise no Nepal, portanto, começou com um simples, ao que parece, veto da República Socialista no país. Mas está sendo muito mais do que isso. Estamos falando da diferença geracional, por um lado, e de um país afundado no poço da corrupção, por outro. E, claro, a luta geopolítica entre vários importantes atores internacionais ao mesmo tempo. E a grande pergunta que deveríamos nos fazer, portanto, é real dentro do país? Ou é apenas mais um capítulo da interminável luta de várias potências internacionais ao mesmo tempo?